milionário levou os filhos gêmeos para jantar. Tudo parecia apenas mais uma noite comum. Até que na mesa ao lado, viu uma mãe pobre contando moedinhas em silêncio, tentando não chamar atenção. Ele observou, respirou fundo. E o que fez em seguida ninguém conseguiu acreditar. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Ricardo ajustou o nó da gravata enquanto estacionava o carro em frente ao restaurante. O sol de março ainda teimava em esquentar São Paulo naquele fim de tarde e os reflexos alaranjados nas vidraças dos prédios dos jardins criavam um contraste quase irreal com o cinza do concreto. Ele desligou o motor e se virou para o banco de trás, onde Lucas e Laura brigavam pela janela, cada um querendo mostrar ao outro algum detalhe irrelevante da rua. Eram tão parecidos fisicamente que às vezes até ele, o pai, precisava olhar 2 vezes para distingui-los. Mas bastava observá-los por alguns segundos para perceber as diferenças. Lucas era observador, quieto, sempre atento aos detalhes ao redor. Laura, por outro lado, era pura energia, falava pelos cotovelos e não conseguia ficar parada por mais de 5 minutos. Os dois tinham acabado de completar 8 anos na semana anterior, e aquele jantar era parte da celebração atrasada. Ricardo havia prometido levá-los ao restaurante favorito deles, um lugar simples, mas acolhedor, que servia a melhor lasanha da região, segundo Laura, e o melhor suco de laranja do mundo, segundo Lucas. Ele sorriu ao lembrar como os dois haviam negociado cada detalhe do programa de aniversário, como pequenos executivos fechando um contrato. Saíram do carro e caminharam até a entrada. O restaurante não era dos mais sofisticados, apesar de estar localizado em um dos bairros mais caros da cidade. Era um daqueles lugares que sobreviviam pela qualidade da comida e pelo atendimento familiar, não pelo glamour. Ricardo apreciava isso. Ele havia crescido em um bairro bem diferente dali, onde restaurante era luxo de fim de ano e ainda carregava dentro de si a memória de refeições contadas, de pratos divididos, de sua mãe calculando cada centavo antes de pedir qualquer coisa. O dono do estabelecimento, seu Oliveira, cumprimentou os 3 com um sorriso largo e os conduziu até uma mesa próxima às janelas. Laura imediatamente se jogou na cadeira e pegou o cardápio, embora já soubesse exatamente o que ia pedir. Lucas sentou-se ao lado do pai e ficou olhando pela janela, observando o movimento da rua. Ricardo percebeu que o filho tinha os olhos fixos em algo específico. Um homem vendia picolés na calçada em frente e uma criança pequena puxava a mãe pelo braço, implorando por um. A mãe negava com a cabeça e a criança insistia, fazendo beicinho. Lucas acompanhava a cena com atenção silenciosa. O garçom trouxe água e anotou os pedidos. Enquanto aguardavam, Laura contava ao pai sobre um projeto da escola, algo envolvendo plantas e experiências científicas que ela ainda não entendia direito, mas já achava incrível. Ricardo ouvia com atenção, fazendo perguntas e incentivando a empolgação da filha. Lucas continuava quieto, mas não parecia distante. Apenas observava, sempre observava. Foi então que Ricardo ouviu a voz, baixa, quase um sussurro, mas carregada de uma doçura que parecia querer compensar a dureza da situação. Vinha da mesa ao lado, um pouco atrás da deles. Ele virou discretamente a cabeça e viu uma mulher jovem, talvez no início dos 30 anos, sentada com uma menina que devia ter a mesma idade de seus filhos. A mulher tinha cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo simples e vestia uma blusa desbotada que já devia ter visto dias melhores. A menina usava um vestido florido que, apesar de limpo e bem cuidado, estava visivelmente remendado em uma das barras. As duas conversavam baixinho e a menina sorria, mas havia algo nos olhos da mãe que Ricardo reconheceu imediatamente. Era aquele olhar de quem está fazendo contas mentais, calculando cada real, pesando cada decisão. A mulher abriu uma pequena bolsa de tecido e começou a contar moedas sobre a mesa.
A menina observava, quieta, como se entendesse que aquele era um momento delicado. Ricardo sentiu algo apertar no peito. Ele conhecia aquela cena, conhecia intimamente. Quando tinha mais ou menos a idade de Lucas e Laura, sua mãe fazia exatamente a mesma coisa. Contava moedas na mesa de algum lugar barato, tentando esticar o dinheiro para que ele pudesse comer algo decente. Ela nunca demonstrava vergonha, apenas uma determinação silenciosa de fazer o possível funcionar. E ele, menino ainda, fingia não perceber o esforço, fingia que aquilo era normal, que todo mundo vivia assim. Só quando cresceu, entendeu o peso que a mãe carregava sozinha. Laura puxou a manga do pai, tirando-o dos pensamentos. Ela queria mostrar algo no celular, um vídeo engraçado que uma amiga havia mandado. Ricardo sorriu e assistiu, mas parte de sua atenção continuava voltada para a mesa ao lado. A mulher havia chamado o garçom e pedia algo simples, apenas um prato de macarrão e uma limonada para dividir com a filha. O garçom anotou com gentileza e se afastou. A menina parecia animada, balançando as pernas embaixo da mesa e conversando sobre algo que havia acontecido na escola. A mãe sorria, mas o sorriso não alcançava completamente os olhos. Ela acariciava os cabelos da filha com um carinho que parecia querer compensar tudo aquilo que não podia oferecer. Ricardo desviou o olhar, tentando não parecer intrometido. Ele sabia como era incômodo sentir os olhares alheios em momentos assim, mas algo dentro dele não conseguia simplesmente ignorar. Não era pena, nunca fora pena. Era reconhecimento. Era ver refletida ali a própria história, a própria luta, o próprio esforço silencioso de quem tenta manter a dignidade enquanto enfrenta dificuldades que os outros não veem. Os pratos chegaram. Laura atacou a lasanha com entusiasmo, enquanto Lucas saboreava o suco de laranja devagar, como sempre fazia, apreciando cada gole. Ricardo começou a comer também, mas notou que Lucas estava observando a menina da mesa ao lado. Os dois haviam trocado olhares rápidos, daquele jeito que crianças fazem quando estão curiosas umas sobre as outras, mas não têm coragem de falar. A menina sorriu timidamente para Lucas, e ele retribuiu com um aceno discreto. Laura, percebendo a interação, também olhou, e imediatamente quis saber quem era a menina. Ricardo pediu que ela abaixasse a voz, explicando gentilmente que as pessoas mereciam privacidade. Laura concordou, mas continuou lançando olhares curiosos de vez em quando. O jantar prosseguiu em um ritmo tranquilo. Ricardo conversava com os filhos sobre os planos para o fim de semana, ouvia Lucas contar sobre um livro que estava lendo na escola, ria das histórias exageradas de Laura sobre o recreio. Mas em algum canto de sua mente continuava voltando à mesa ao lado. Ele pensava na própria trajetória. Tinha saído de Guarulhos, de um apartamento pequeno onde dividia o quarto com a mãe, e havia construído uma empresa sólida na área de tecnologia. Não tinha sido fácil. Houve momentos em que ele também contou moedas, momentos em que precisou escolher entre comer ou pagar o ônibus, momentos em que pensou em desistir. Mas a imagem da mãe, sempre firme, sempre lutando, nunca o deixou desistir. E agora estava ali, em um restaurante nos Jardins, com os filhos bem vestidos, bem alimentados, com uma vida confortável que ele havia conquistado com muito suor. Mas ele jamais esqueceria de onde veio. Jamais esqueceria o sabor amargo de não ter o suficiente. O garçom trouxe a sobremesa para Lucas e Laura. Um pudim de leite que eles adoravam. Os dois comeram animados, discutindo qual era melhor, se o de casa ou o do restaurante. Ricardo sorriu, mas estava distraído. Observou a mãe e a filha terminando o prato de macarrão. A menina parecia satisfeita, feliz mesmo, como se aquele fosse o melhor jantar do mundo. A mãe limpava delicadamente a boca da filha com um guardanapo, um gesto tão cheio de amor que Ricardo sentiu um aperto no peito. Ela então chamou o garçom novamente e pediu a conta. Ricardo viu quando ela abriu a bolsa e começou a separar o dinheiro. Moedas,
Algumas notas amassadas, tudo contado com cuidado. O garçom trouxe a conta e ela conferiu, fazendo as contas mentalmente antes de entregar o pagamento. Havia o suficiente, mas era evidente que não sobrava nada. A mulher agradeceu, guardou a bolsa e se levantou, ajudando a filha a colocar uma jaqueta leve. Elas caminharam em direção à saída, a menina segurando firme na mão da mãe, olhando para trás uma última vez e acenando timidamente para Lucas, que retribuiu o gesto. Ricardo observou as duas saindo pela porta, desaparecendo na calçada iluminada pelos postes da rua. Ele ficou alguns segundos em silêncio, apenas olhando para a porta fechada. Laura puxou novamente sua manga, perguntando se podiam pedir mais suco. Ele concordou com a cabeça, mas estava distante. Lucas, sempre atento, perguntou baixinho se o pai estava bem. Ricardo sorriu e disse que sim, apenas pensando em algumas coisas. Mas não era apenas pensar, era sentir, era reviver. Era reconhecer que, apesar de todo o sucesso, de todo o conforto conquistado, havia algo que nunca o abandonava. A memória de quem ele foi, de onde veio e do quanto aquilo moldava quem ele era hoje. Ele sabia que precisava fazer algo, não por obrigação, não para se sentir melhor consigo mesmo, mas porque reconhecia naquela mãe e naquela menina um reflexo de sua própria história. E se alguém tivesse estendido a mão para sua mãe naqueles tempos difíceis, talvez as coisas tivessem sido um pouco menos pesadas. Talvez ela tivesse sorrido com mais leveza. Talvez ele tivesse visto menos preocupação nos olhos dela. O garçom passou pela mesa e Ricardo fez um sinal discreto. Ele perguntou baixinho sobre a mulher e a menina que acabavam de sair. O garçom, um homem mais velho de olhar gentil, explicou que elas vinham ali de vez em quando, sempre no final do mês, sempre pedindo algo simples. Ele disse que a mãe trabalhava em uma escola pública nas Redondezas e que a filha estudava lá também. Ricardo agradeceu a informação e pediu a própria conta. Enquanto pagava, uma ideia começava a se formar em sua mente. Não era algo grandioso, não era espalhafatoso. Era algo discreto, algo que respeitasse a dignidade daquela mulher, mas que fizesse diferença. Ele não sabia ainda exatamente como, mas sabia que faria algo. Lucas e Laura terminaram o suco e estavam prontos para ir embora. Ricardo os ajudou a colocar os casacos e os três saíram do restaurante. Na calçada, ele parou por um instante, olhando para os lados, como se procurasse algo. Mas a mulher e a menina já haviam ido embora. Ele respirou fundo, sentindo o ar fresco da noite paulistana e conduziu os filhos de volta ao carro. No caminho de volta para casa, Laura conversava animadamente sobre a sobremesa e sobre os planos para o próximo fim de semana. Lucas estava quieto, olhando pela janela, perdido em pensamentos próprios. Ricardo dirigia em silêncio, mas sua mente trabalhava. Ele pensava em como poderia ajudar sem ser invasivo, sem constranger, sem transformar aquilo em algo que tirasse a dignidade daquela mãe. Porque ele sabia, por experiência própria, que o mais importante não era receber ajuda, mas recebê-la de uma forma que não ferisse o orgulho, que não fizesse a pessoa se sentir inferior. Quando chegaram em casa, os gêmeos correram para dentro, animados para assistir ao desenho favorito antes de dormir. Ricardo ficou alguns minutos no carro sozinho, apenas pensando. As luzes da casa estavam acesas e ele podia ver as sombras de seus filhos se movendo pela janela. Tinha uma vida boa, estável, cheia de amor, mas não esquecia que nem todos tinham a mesma sorte. E talvez fosse justamente por isso que ele precisava fazer algo. Não para se sentir melhor, mas porque era o certo. Porque ele sabia o que era estar do outro lado. Porque reconhecia nas moedas contadas sobre a mesa o eco de sua própria infância. E porque, no fundo, acreditava que pequenos gestos podiam mudar vidas. Ele saiu do carro, trancou a porta e caminhou até a casa. Amanhã, pensou. Amanhã ele voltaria ao restaurante.
Conversaria com seu Oliveira, descobriria mais sobre aquela mãe e aquela menina e encontraria uma forma de fazer algo que realmente importasse. Algo que não fosse apenas um gesto vazio, mas sim uma ponte entre dois mundos que, apesar de tão diferentes, tinham muito mais em comum do que qualquer um poderia imaginar. Ricardo acordou na manhã seguinte com a mesma inquietação que o acompanhara desde o jantar. Havia algo naquela cena que não o deixava em paz, algo que ia além da simples observação de uma dificuldade alheia. Era como se aquela mulher e aquela menina tivessem despertado nele uma memória que ele guardava em algum lugar profundo, um lugar que ele raramente visitava porque doía demais. Ele tomou café com gêmeos, ouviu Laura reclamar da lição de matemática e Lucas comentar sobre um jogo de futebol na escola, mas sua mente estava em outro lugar. Depois de deixar as crianças na escola, em vez de seguir direto para o escritório, Ricardo pegou o caminho de volta para os jardins. O trânsito estava pesado como sempre, e ele aproveitou o tempo parado nos semáforos para pensar no que exatamente pretendia fazer. Não queria ser invasivo, não queria parecer alguém que oferecia esmola disfarçada de bondade. Queria algo genuíno, algo que fizesse diferença real, mas que respeitasse a dignidade daquela mãe. Estacionou em frente ao restaurante por volta das 10 da manhã. O local estava vazio, apenas algumas mesas sendo preparadas para o almoço. Seu Oliveira estava no caixa, conferindo papéis, e levantou os olhos surpreso ao ver Ricardo entrar naquele horário. Os dois se cumprimentaram com a familiaridade de quem já se conhecia há anos. Ricardo frequentava o restaurante desde que se mudara para a região, e ao longo do tempo havia desenvolvido uma amizade sincera com o dono. Seu Oliveira era um homem na casa dos 60 anos, cabelos grisalhos, mãos fortes de quem sempre trabalhou muito e um olhar que transmitia bondade genuína. Ele convidou Ricardo para sentar e ofereceu um café. Os dois conversaram amenidades por alguns minutos até que Ricardo, com cuidado, tocou no assunto que o levara até ali. Perguntou sobre a mulher e a menina que estavam no restaurante na noite anterior, à mesa ao lado da dele. Seu Oliveira suspirou, como quem conhecia bem aquela história. Explicou que Helena era professora em uma escola municipal a algumas quadras dali. Trabalhava há quase 10 anos na mesma instituição, dedicada, querida pelos alunos e colegas. A filha, Sofia, estudava na mesma escola. Elas moravam em um apartamento alugado pequeno, mas limpo e organizado, segundo o que seu Oliveira sabia por comentários de outros clientes que eram vizinhos delas. Helena era viúva há 3 anos. O marido havia falecido em um acidente de trânsito e desde então ela lutava sozinha para manter tudo funcionando. Não tinha família próxima em São Paulo, os pais moravam no interior e também enfrentavam dificuldades. Ela evitava pedir ajuda, tinha um orgulho silencioso que seu Oliveira respeitava profundamente. Vinha ao restaurante 1 ou 2 vezes por mês, sempre no final, quando o salário já estava quase todo comprometido com aluguel, contas e material escolar para Sofia. Pedia sempre algo simples, dividia com a filha e pagava contando cada moeda com cuidado. Ricardo ouviu tudo em silêncio, sentindo o aperto no peito aumentar a cada detalhe. Era exatamente como imaginava, era exatamente como sua própria história. Ele respirou fundo e então fez uma proposta a seu Oliveira. Queria deixar um crédito mensal no restaurante, em nome de Helena, mas de forma completamente anônima. Ela poderia vir quantas vezes quisesse, pedir o que quisesse, dentro de um valor razoável que ele estabeleceria. Nada extravagante, apenas o suficiente para que ela e Sofia pudessem comer bem sem precisar contar moedas. Seu Oliveira ficou surpreso, mas não questionou. Conhecia Ricardo há tempo suficiente para saber que aquilo vinha de um lugar sincero. Ele apenas perguntou como deveria apresentar isso a Helena, porque ela certamente questionaria e provavelmente recusaria. Ricardo pensou por um momento.
Pediu que seu Oliveira dissesse apenas que era um gesto de alguém que passou pela mesma situação um dia e queria retribuir ao universo a ajuda que gostaria de ter recebido. Nada mais. Sem nomes, sem explicações elaboradas, sem transformar aquilo em algo constrangedor. Apenas um gesto humano de quem entendia. Seu Oliveira concordou. Apertou a mão de Ricardo com firmeza e prometeu cuidar de tudo com discrição. Ricardo deixou o dinheiro, agradeceu e saiu. No carro, ficou alguns minutos parado antes de ligar o motor. Sentia-se aliviado, como se tivesse feito algo que precisava ser feito não por obrigação, mas por reconhecimento. Por saber que, se alguém tivesse feito o mesmo por sua mãe anos atrás, talvez ela tivesse sorrido mais, dormido melhor, carregado um peso um pouco menor. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Helena acordava para mais um dia. O despertador tocou às 5:30 da manhã, como sempre. Ela se levantou devagar, sentindo o cansaço acumulado de noites mal dormidas e preocupações constantes. Foi até o quarto de Sofia, que ainda dormia profundamente, o rosto tranquilo e inocente, alheio às dificuldades que cercavam a vida delas. Helena sorriu ao ver a filha. Era por ela que tudo valia a pena. Cada conta paga com sacrifício, cada refeição dividida, cada noite em claro pensando em como fazer o dinheiro durar mais um pouco. Sofia era a luz que mantinha Helena de pé, a razão pela qual ela não podia desistir. Preparou o café da manhã simples, acordou a filha com carinho, ajudou-a a se arrumar para a escola. As duas saíram de casa às 6:30, caminhando pelas ruas ainda vazias até a escola municipal, onde Helena lecionava e Sofia estudava. O trajeto levava 20 minutos e elas aproveitavam para conversar, planejar o dia, sonhar acordadas com pequenas coisas que um dia poderiam ter. Sofia falava sobre o desenho que faria na aula de artes, sobre a amiga nova que sentava ao lado dela, sobre o livro que a professora de português estava lendo para a turma. Helena ouvia tudo com atenção, fazendo perguntas, incentivando, mostrando interesse genuíno. Mesmo cansada, mesmo preocupada, ela nunca deixava Sofia perceber o peso que carregava. Na escola, Helena entrou em sua sala de aula e começou mais um dia de trabalho. Ensinava português para turmas do 4º e 5º ano e amava o que fazia. Os alunos a adoravam, porque ela conseguia tornar as aulas interessantes, trazia histórias, fazia conexões com a vida real, mostrava que aprender podia ser prazeroso. Mas no fundo de sua mente, mesmo enquanto ensinava, Helena fazia contas. Faltavam 5 dias para o próximo pagamento e ela tinha apenas R$ 40 na carteira. Precisava pagar a conta de luz, comprar mantimentos básicos e ainda garantir que Sofia tivesse o lanche da semana. Não sobrava nada para imprevistos. Não sobrava nada para luxos. Mal sobrava para o essencial. O dia passou em um ritmo acelerado de aulas, correções de provas, reuniões rápidas com outros professores. Quando o sino tocou às 5 da tarde, Helena buscou Sofia em sua sala e as duas voltaram para casa caminhando, novamente conversando sobre o dia, sobre planos para o fim de semana, sobre nada e sobre tudo. Em casa, Helena preparou o jantar com o que tinha na geladeira. Arroz, feijão, um ovo mexido dividido entre as duas. Sofia comeu sem reclamar, contando histórias da escola, rindo de algo que acontecera no recreio. Helena sorria, mas por dentro sentia o aperto familiar de saber que aquela situação era insustentável a longo prazo. Ela não sabia quanto tempo mais conseguiria equilibrar tudo sozinha, mas não tinha escolha. Tinha que conseguir. Depois do jantar, ajudou Sofia com a lição de casa, deu banho nela, colocou-a para dormir. Depois, sentou-se à mesa da cozinha e abriu o caderno onde controlava todas as despesas. Fez as contas mais uma vez, tentando encontrar alguma brecha, algum espaço para respirar. Não encontrou. Suspirou, fechou o caderno e foi dormir, sabendo que amanhã seria outro dia de luta, outro dia de esforço, outro dia de fazer o impossível parecer possível.
Passaram-se alguns dias. Helena mantinha a rotina exaustiva e Ricardo seguia com a vida, mas pensava com frequência nelas. Perguntava-se se seu Oliveira já havia tido a oportunidade de conversar com Helena, se ela havia aceitado, se tudo estava funcionando como ele planejara. Não queria ser invasivo, então não ligou para perguntar. Confiava que as coisas aconteceriam no tempo certo. Foi em uma quinta-feira, quase 2 semanas depois do jantar, que mudou tudo, que Helena decidiu levar Sofia novamente ao restaurante. Era o único momento de leveza que ela conseguia proporcionar à filha, mesmo que custasse caro. Ela havia conseguido economizar alguns trocados e decidiu que mereciam aquele pequeno momento de normalidade. Entraram no restaurante e sentaram na mesma mesa de sempre. Sofia estava animada, conversando sobre a escola, sobre os amigos, sobre um passeio que a turma faria no mês seguinte. Helena ouvia, tentando não pensar no quanto aquele passeio custaria e como ela faria para pagar. Seu Oliveira veio até a mesa, cumprimentou as duas com o carinho de sempre e, com cuidado, pediu licença para falar algo com Helena. Ele explicou que havia um crédito disponível em nome dela no restaurante, deixado por alguém que preferia permanecer anônimo. A pessoa havia pedido apenas que seu Oliveira transmitisse que era alguém que já passou pela mesma situação e queria ajudar sem esperar nada em troca. Helena ficou paralisada. Não entendeu de imediato. Perguntou se não havia engano, se era realmente para ela. Seu Oliveira confirmou com gentileza, explicando que o valor era suficiente para várias refeições ao longo do mês e que ela poderia usar sempre que quisesse. Helena sentiu os olhos encherem de lágrimas. Não sabia se era alívio, gratidão, confusão ou vergonha. Talvez fosse tudo junto. Tentou recusar, dizendo que não podia aceitar, que não era certo, que não conhecia essa pessoa. Mas seu Oliveira insistiu com delicadeza, dizendo que quem havia feito aquilo entendia exatamente o que ela estava passando e que aceitar não era sinal de fraqueza, mas de coragem para permitir que alguém estendesse a mão. Sofia olhava para a mãe sem entender completamente, mas percebendo que algo importante estava acontecendo. Helena respirou fundo, limpou as lágrimas e, com a voz embargada, aceitou. Agradeceu a seu Oliveira repetidas vezes e ele apenas sorriu, dizendo que não precisava agradecer a ele, mas sim ao universo por colocar pessoas boas no caminho umas das outras. Do lado de fora, estacionado a uma distância discreta, Ricardo observava pela janela do carro. Viu quando seu Oliveira se aproximou da mesa de Helena, viu a reação dela, viu as lágrimas, viu o momento em que ela aceitou. Sentiu um aperto no peito, mas era um aperto bom, de quem sabia que havia feito a coisa certa. Não era sobre ele. Nunca foi. Era sobre reconhecer na dor do outro a própria dor e fazer algo a respeito. Era sobre estender a mão sem pedir nada em troca, sem esperar reconhecimento, sem transformar a generosidade em espetáculo. Era apenas sobre ser humano. Ele ligou o carro e foi embora antes que alguém o visse, levando consigo a certeza de que pequenos gestos podiam sim mudar vidas. As semanas que se seguiram trouxeram uma mudança sutil, mas profunda na vida de Helena e Sofia. O crédito no restaurante significava mais do que apenas comida garantida. Significava um alívio na pressão constante, um espaço para respirar, uma possibilidade de viver com um pouco menos de medo. Helena ainda trabalhava com a mesma dedicação, ainda fazia contas mentais constantemente, mas agora havia uma margem de segurança que não existia antes. Ela podia comprar um caderno novo para Sofia, sem sentir culpa. Podia pagar a conta de luz sem entrar em pânico. Podia até guardar alguns reais para emergências. E o mais importante, podia levar a filha ao restaurante sem contar moedas, sem aquele aperto no peito de não saber se o dinheiro seria suficiente. Sofia percebia a mudança, mesmo sem entender completamente os detalhes. A mãe sorria mais, dormia melhor, parecia menos cansada.
A menina não fazia perguntas, apenas aproveitava os momentos, como as crianças fazem quando sentem que as coisas estão melhores. Ricardo, por sua vez, continuava sua rotina, mas pensava com frequência em Helena e Sofia, não de forma obsessiva, mas com aquela consciência tranquila de quem fez algo certo e torce para que tenha feito diferença. Ele não procurava informações, não pedia atualizações a seu Oliveira, respeitava o anonimato que havia estabelecido desde o início. Mas de vez em quando, ao passar em frente ao restaurante, diminuía a velocidade do carro, olhava para dentro, se perguntava se elas estavam bem. Os gêmeos notavam a distração ocasional do pai, mas não comentavam. Lucas, especialmente, parecia ter guardado a memória daquela noite, da menina que acenara para ele, do olhar da mãe contando moedas. Ele não falava sobre isso, mas Ricardo percebia que o filho pensava naquilo, processava à sua maneira silenciosa e observadora. Foi em uma sexta-feira, quase um mês após o primeiro encontro, que o destino decidiu cruzar novamente os caminhos das duas famílias. Ricardo havia prometido aos gêmeos que voltariam ao restaurante, e Laura não o deixava esquecer, cobrando a promessa quase diariamente. Ele finalmente cedeu, e na tarde daquela sexta-feira, os três entraram no estabelecimento já familiar. Seu Oliveira os recebeu com o sorriso de sempre e os conduziu a uma mesa próxima às janelas. Lucas e Laura já sabiam o que iam pedir, então o processo foi rápido. Enquanto aguardavam, Laura conversava animadamente sobre um projeto de ciências que apresentaria na escola na semana seguinte, algo envolvendo vulcões e bicarbonato de sódio, que ela achava fascinante. Ricardo ouvia com atenção, fazendo perguntas, incentivando o entusiasmo da filha. Lucas estava quieto, olhando pela janela, observando o movimento da rua como sempre fazia. Foi então que a porta do restaurante se abriu e Helena entrou segurando a mão de Sofia. Ricardo sentiu o coração acelerar imediatamente. Não esperava vê-las ali, não naquele momento, não tão de repente. Helena também o viu, e por uma fração de segundo, seus olhos se encontraram. Houve algo naquele olhar, um reconhecimento que ia além do simples fato de estarem no mesmo lugar. Era como se naquele instante Helena soubesse. Não com certeza absoluta, mas com aquela intuição profunda que as pessoas têm quando percebem que alguém fez algo significativo por elas. Ricardo desviou o olhar rapidamente, tentando não tornar o momento constrangedor. Helena fez o mesmo. Mas ele percebeu a leve hesitação em seus passos, a forma como ela apertou a mão de Sofia antes de seguir até a mesa que seu Oliveira indicava. Por coincidência ou não, era uma mesa próxima à deles, apenas 2 mesas de distância. Sofia reconheceu Lucas imediatamente. Os olhos da menina se iluminaram e ela acenou timidamente, com aquele jeito tímido mas alegre das crianças. Lucas retribuiu o aceno com um pequeno sorriso, e Laura, sempre curiosa e desinibida, perguntou em voz baixa ao pai quem era a menina. Ricardo explicou discretamente que era alguém que eles haviam visto no restaurante antes e que era educado cumprimentar. Laura aceitou a explicação e voltou a falar sobre seu projeto de vulcões, mas de vez em quando lançava olhares curiosos na direção de Sofia. Helena sentou-se com Sofia e tentou agir naturalmente, mas estava visivelmente tensa. Ela abriu o cardápio fingindo ler atentamente, mas Ricardo percebia que ela não estava realmente processando as palavras. Sofia, alheia à atenção dos adultos, balançava as pernas embaixo da mesa e comentava animadamente sobre algo que havia acontecido na escola. Helena ouvia, respondia no automático, mas sua mente estava claramente em outro lugar. O garçom veio anotar o pedido delas, e Helena escolheu com mais liberdade do que faria meses atrás. Um prato de frango com batatas para Sofia, uma salada com salmão para ela. Coisas simples, mas que antes estariam completamente fora de alcance. Sofia comemorou a escolha, e Helena sorriu. Mas o sorriso não alcançou completamente os olhos.
Ricardo observava tudo discretamente, sem querer ser invasivo, mas incapaz de simplesmente ignorar. Ele se sentia dividido entre o desejo de respeitar o espaço delas e uma curiosidade genuína sobre como estavam, se o gesto havia realmente feito diferença, se Helena estava bem. Lucas quebrou o silêncio de forma inesperada. Ele se virou para o pai e perguntou em voz baixa se podia ir falar com a menina. Ricardo ficou surpreso, porque Lucas raramente tomava iniciativas sociais assim. Era Laura quem normalmente puxava conversa com todo mundo. Mas havia algo no jeito determinado do filho que fez Ricardo concordar, apenas pedindo que fosse educado. Lucas se levantou, caminhou até a mesa de Helena e Sofia com passos hesitantes e, ao chegar lá, disse um tímido boa noite. Sofia respondeu imediatamente com entusiasmo e Helena olhou para o menino com uma mistura de surpresa e ternura. Lucas perguntou se Sofia gostava de ler, e ela disse que sim, que adorava, mas que não tinha muitos livros em casa. Lucas então disse que tinha um livro que achava que ela ia gostar e que podia emprestar se ela quisesse. Sofia olhou para a mãe, pedindo aprovação com os olhos, e Helena, tocada pela gentileza do menino, concordou com um aceno de cabeça. Lucas voltou para a mesa, pegou a mochila que sempre carregava e tirou de dentro um livro de capa colorida, uma história de aventuras que ele já havia lido 3 vezes. Voltou até a mesa de Sofia e entregou o livro para ela, explicando rapidamente do que se tratava. Sofia segurou o livro como se fosse um tesouro, agradeceu com um sorriso enorme e prometeu cuidar bem e devolver assim que terminasse de ler. Helena observava a interação com os olhos marejados. Havia algo tão puro, tão genuíno naquele gesto simples, que ela sentiu o coração apertar. Ela agradeceu a Lucas com voz suave, e o menino apenas sorriu timidamente antes de voltar para sua mesa. Quando Lucas se sentou novamente ao lado do pai, Laura quis saber o que havia acontecido, e ele explicou que apenas havia emprestado um livro. Laura achou bonito, comentou que a menina parecia legal e voltou a falar sobre vulcões. Mas Ricardo estava em silêncio, observando o filho com um orgulho que não conseguia disfarçar. Havia ali, naquele gesto espontâneo de Lucas, algo que ia além de boas maneiras. Era empatia genuína, era reconhecimento de que aquela menina merecia gentileza, merecia atenção, merecia ter acesso às mesmas coisas que ele tinha. E Ricardo percebeu que, de alguma forma, sem palavras, sem explicações, ele havia ensinado algo valioso aos filhos. Os pratos chegaram, e ambas as famílias começaram a comer. Havia uma consciência mútua no ar, uma sensação de que estavam compartilhando mais do que apenas o espaço físico do restaurante. Era como se houvesse uma conexão invisível, um fio que ligava as duas mesas, unindo aquelas vidas de formas que ainda não estavam completamente claras. Helena comia devagar, saboreando cada garfada, mas de vez em quando, seus olhos se desviavam na direção de Ricardo. Ela queria dizer algo, queria perguntar, queria agradecer, mas não sabia como. Não tinha certeza se era ele, não tinha provas, apenas aquela sensação forte de que sim, que era ele quem havia mudado a vida dela e de Sofia. Mas o que diria? Como abordaria o assunto sem parecer invasiva, sem quebrar o anonimato que ele claramente desejava manter? Ricardo sentia o peso daquele olhar ocasional e entendia o conflito interno de Helena. Ele também não sabia como agir. Parte dele queria se aproximar, conversar, conhecê-las de verdade. Mas outra parte sabia que o gesto havia sido feito exatamente para ser anônimo, para não criar constrangimento, para não estabelecer uma dívida emocional. Ele não queria que Helena se sentisse obrigada a nada. Não queria gratidão performática. Queria apenas que ela vivesse um pouco melhor, um pouco mais leve. A refeição terminou em silêncio respeitoso. Lucas e Sofia trocaram mais alguns olhares e sorrisos tímidos. Laura finalmente decidiu acenar para Sofia, que retribuiu animada.
Helena e Ricardo mantiveram uma distância educada, ambos conscientes da presença um do outro, ambos carregando perguntas não feitas e respostas não dadas. Quando Ricardo pediu a conta, Helena fez o mesmo. Ambos pagaram quase ao mesmo tempo, e quando se levantaram para sair, houve um momento breve em que ficaram próximos na saída. Helena olhou para Ricardo, respirou fundo, como se fosse dizer algo, mas no fim apenas sussurrou um obrigada quase inaudível. Ricardo apenas acenou com a cabeça, um gesto sutil que dizia, eu entendo sem precisar de palavras. Os dois saíram do restaurante em direções opostas. Ricardo seguiu com os gêmeos até o carro, sentindo uma mistura de satisfação e melancolia. Satisfação por saber que havia feito diferença. Melancolia por perceber que aquela distância, por mais respeitosa que fosse, também significava que ele jamais saberia completamente o impacto real de seu gesto. Helena caminhou com Sofia pela calçada, segurando a mão da filha, sentindo o livro que a menina carregava com tanto cuidado. Ela sabia, no fundo do coração, quem era aquele homem. Sabia que era ele quem havia mudado tudo e carregava uma gratidão imensa, misturada com uma vontade de retribuir de alguma forma, de mostrar que aquilo não havia sido em vão, que ela estava aproveitando cada oportunidade, cada refeição, cada momento de alívio que ele havia proporcionado. Mas por enquanto, tudo o que ela podia fazer era seguir em frente, cuidar de Sofia, viver da melhor forma possível e carregar dentro de si a certeza de que ainda existiam pessoas boas no mundo. Pessoas que entendiam a dor alheia não por pena, mas por reconhecimento. Pessoas que estendiam a mão não para se exibir, mas para simplesmente ajudar. E isso, de alguma forma, fazia toda a diferença. Os dias que se seguiram àquele encontro no restaurante trouxeram uma mudança imperceptível, mas real, na dinâmica das duas famílias. Sofia não parava de falar sobre o livro que Lucas havia emprestado. Ela o lia todas as noites antes de dormir, e Helena observava a filha mergulhada naquelas páginas com um misto de alegria e melancolia. Era apenas um livro, um gesto simples, mas representava algo muito maior. A possibilidade de Sofia ter acesso a coisas que Helena não conseguia proporcionar sozinha. A menina fazia perguntas sobre a história, comentava sobre os personagens, inventava finais alternativos. E em cada palavra, Helena via a inteligência e a imaginação da filha florescendo, mesmo em meio às limitações que cercavam suas vidas. Na escola, Sofia começou a falar sobre o menino que havia emprestado o livro. Contava às amigas sobre a história, sobre como ele havia sido gentil, sobre como ela estava cuidando bem do livro para devolver sem nenhum amassado. As professoras percebiam o entusiasmo renovado da menina pela leitura e Helena, em conversas rápidas nos corredores, explicava que uma criança havia emprestado um livro para Sofia e que aquilo havia despertado nela um interesse ainda maior pelas histórias. As colegas de trabalho comentavam como era lindo quando crianças compartilhavam assim, e Helena concordava, mas guardava para si o peso emocional daquele gesto, porque não era apenas sobre um livro, era sobre gentileza inesperada, sobre pontes construídas entre mundos diferentes, sobre a possibilidade de que talvez, só talvez, elas não estivessem tão sozinhas quanto ela pensava. Ricardo, por sua vez, ouvia Lucas comentar ocasionalmente sobre a menina do restaurante. O menino perguntava se ela já teria terminado de ler, se teria gostado da parte em que o herói descobre o mapa secreto, se ela devolveria o livro na próxima vez que se encontrassem. Laura também participava das conversas, querendo saber mais sobre Sofia, perguntando se ela estudava na mesma escola que eles, se tinha irmãos, se gostava de desenhar. Ricardo respondia com cuidado, sem dar muitos detalhes, mas percebendo que os filhos haviam criado uma conexão genuína com aquela menina que mal conheciam. E isso o deixava orgulhoso,
Orgulhoso porque, de alguma forma, seus filhos estavam aprendendo sobre empatia, não através de discursos, mas através de experiências reais. 2 semanas após o empréstimo do livro, Ricardo voltou ao restaurante com os gêmeos. Não havia planejado, mas Laura pediu tanto que ele acabou cedendo. Quando chegaram, o lugar estava razoavelmente cheio. Famílias jantando, conversas sobrepostas, o cheiro bom de comida caseira no ar. Seu Oliveira os recebeu e os levou até uma mesa disponível. Enquanto esperavam os pedidos, Lucas ficou inquieto, olhando ao redor, claramente procurando por alguém. Ricardo percebeu, mas não comentou. Sabia que o filho esperava ver Sofia, esperava poder perguntar sobre o livro, talvez conversar um pouco mais. Mas a menina não estava ali naquela noite. Lucas tentou disfarçar a decepção, mas Ricardo conhecia o filho bem o suficiente para notar. Comeram em relativa tranquilidade, conversando sobre assuntos variados. Laura contou sobre uma briga que havia presenciado no recreio, sobre como ela e as amigas haviam tentado acalmar as partes envolvidas. Lucas comentou sobre uma prova de história que achara mais fácil do que esperava. Ricardo ouvia, participava, mas uma parte de sua mente estava em outro lugar, pensando em Helena e Sofia, se perguntando como estavam, se o crédito no restaurante estava realmente fazendo diferença, se Helena havia descoberto quem era o responsável. Quando terminaram de comer, Ricardo pagou a conta e os 3 se prepararam para sair. Foi então que ele viu, através da vitrine, Helena e Sofia caminhando pela calçada em direção ao restaurante. Seu coração acelerou imediatamente. Lucas também as viu e seu rosto se iluminou. Laura, percebendo a reação do irmão, olhou na mesma direção e reconheceu a menina do livro. Ricardo hesitou. Não sabia se deveria esperar, se deveria sair antes que elas entrassem, se deveria agir naturalmente. Decidiu pela última opção. Ficaram parados próximos à porta enquanto Helena e Sofia entravam. O encontro foi inevitável. Os olhos de Helena encontraram os de Ricardo primeiro, e houve novamente aquele reconhecimento silencioso, aquela comunicação não verbal, que dizia tantas coisas sem precisar de palavras. Sofia viu Lucas e correu até ele animada, segurando o livro nas mãos. Ela agradeceu repetidamente, dizendo que havia adorado a história, que tinha lido 2 vezes, que havia cuidado muito bem das páginas. Lucas sorriu, claramente satisfeito, e disse que ela podia ficar com o livro se quisesse. Sofia ficou boquiaberta. Olhou para a mãe pedindo permissão e Helena, com os olhos marejados, disse suavemente que não, que eles devolveriam o livro porque era dele, mas que agradeciam muito pelo empréstimo. Lucas insistiu, dizendo que tinha outros livros em casa e que ficaria feliz se ela ficasse com aquele. Ricardo observava a cena, vendo a generosidade espontânea do filho, e sentiu o peito apertar. Helena tentou recusar novamente, mas a expressão de Sofia era tão esperançosa, tão cheia de desejo, que ela não conseguiu. Aceitou, agradeceu e pediu a Sofia que agradecesse também. A menina abraçou o livro contra o peito e agradeceu a Lucas com um sorriso enorme. Laura, não querendo ficar de fora, perguntou a Sofia se ela gostava de desenhar. Sofia disse que sim. E Laura imediatamente ofereceu alguns lápis de cor que tinha na mochila, dizendo que eram extras e que ela podia ficar com eles. Sofia a aceitou com entusiasmo e Helena mal conseguia conter as lágrimas. Ela olhou para Ricardo e dessa vez não desviou o olhar. Sussurrou um obrigada que era carregado de tudo aquilo que ela não conseguia expressar. Obrigada não apenas pelos lápis e pelo livro, mas por criar filhos que eram gentis, que viam Sofia não como alguém digno de pena, mas como uma igual, alguém com quem valia a pena compartilhar. Ricardo apenas acenou com a cabeça, sentindo um nó na garganta. Ele queria dizer tantas coisas, queria perguntar se ela estava bem, se precisava de algo, se o gesto havia realmente ajudado.
mas sabia que não era o momento. Sabia que precisava respeitar os limites, respeitar o espaço dela, respeitar a dignidade que ela carregava com tanto esforço. Seu Oliveira observava tudo de longe, com um sorriso discreto no rosto. Ele conhecia bem ambas as histórias, sabia do crédito anônimo, sabia da luta de Helena, sabia da generosidade silenciosa de Ricardo. E via, naquele encontro casual, algo bonito se formando. Não era caridade, não era pena, era conexão humana genuína, era reconhecimento de humanidade compartilhada, era a construção de algo que talvez pudesse se transformar em amizade verdadeira. As crianças continuaram conversando por mais alguns minutos. Sofia mostrou a Lucas suas páginas favoritas do livro, e ele comentou que aquelas também eram as dele. Laura perguntou em qual escola Sofia estudava, e descobriram que era relativamente perto da deles. As três crianças conversavam com a facilidade natural da infância, sem barreiras, sem preconceitos, apenas compartilhando interesses em comum. Helena e Ricardo ficaram em silêncio, observando os filhos, ambos conscientes da presença um do outro, ambos carregando o peso de tudo aquilo que não estava sendo dito. Finalmente, Ricardo disse que precisavam ir, que já estava tarde. Lucas e Laura se despediram de Sofia, combinando que talvez se vissem novamente no restaurante. Sofia acenou animada, ainda segurando o livro e os lápis de cor, como tesouros preciosos. Helena agradeceu mais uma vez, e dessa vez sua voz era mais firme, mais clara. Ela queria que Ricardo soubesse que aquilo importava, que fazia diferença, que ela via e valorizava não apenas os gestos materiais, mas a forma respeitosa e digna com que ele e os filhos a tratavam. Ricardo e os gêmeos saíram do restaurante e Helena ficou parada por um momento, segurando a mão de Sofia, vendo-o se afastar pela calçada. Ela sentia uma mistura de emoções difícil de nomear. Gratidão, certamente, mas também algo mais, algo que se parecia com esperança. A esperança de que talvez o mundo não fosse tão duro quanto parecia, de que ainda existiam pessoas boas, de que ela e Sofia não estavam completamente sozinhas. Sentaram-se à mesa, e Sofia não parava de falar sobre Lucas e Laura, sobre como eles eram legais, sobre como ela queria desenhar algo bonito com os lápis novos. Helena ouvia, sorrindo, mas por dentro estava processando tudo aquilo que havia acontecido. Ela sabia, com cada vez mais certeza, que Ricardo era o responsável pelo crédito no restaurante. Sabia pelos gestos, pelo olhar, pela forma como ele agia, e sentia uma vontade imensa de agradecer de verdade, de conversar, de entender por que ele havia feito aquilo. Mas ao mesmo tempo respeitava o anonimato que ele claramente desejava manter. Talvez, pensou, fosse melhor assim. Talvez agradecer em silêncio, através de viver bem, de aproveitar cada oportunidade, de criar Sofia da melhor forma possível, fosse a melhor forma de retribuir. No carro, a caminho de casa, Ricardo dirigia em silêncio, enquanto os gêmeos conversavam no banco de trás sobre Sofia. Laura dizia que achava a menina simpática e queria encontrá-la de novo. Lucas concordava, comentando que ela parecia muito inteligente e que provavelmente seria boa amiga. Ricardo ouvia tudo, sentindo o coração aquecido. Seus filhos estavam aprendendo, sem que ele precisasse ensinar explicitamente sobre compaixão, sobre generosidade, sobre ver além das aparências e das diferenças sociais. E isso era mais valioso do que qualquer lição formal que ele pudesse dar. Quando chegaram em casa, os gêmeos correram para dentro, animados para brincar um pouco antes de dormir. Ricardo ficou alguns minutos no carro, apenas pensando. Pensava em Helena, em Sofia, em como a vida podia ser injusta, mas também podia ser surpreendentemente generosa quando as pessoas certas se cruzavam. Pensava em sua própria mãe, em como ela teria ficado orgulhosa de vê-lo ajudando alguém da forma como ele gostaria que ela tivesse sido ajudada. Pensava em como pequenos gestos podiam criar ondas que se espalhavam de formas imprevisíveis. Saiu do carro e entrou em casa,
carregando consigo a certeza de que havia feito a escolha certa. Não sabia o que o futuro reservava, não sabia se voltaria a encontrar Helena e Sofia. Não sabia se aqueles encontros casuais se transformariam em algo mais. Mas sabia que naquele momento estava fazendo diferença. E isso era suficiente. Os encontros casuais no restaurante começaram a se tornar menos casuais e mais frequentes. Não que houvesse um combinado explícito, mas parecia que ambas as famílias haviam, inconscientemente, ajustado suas rotinas de forma a aumentar as chances de se cruzarem. Ricardo levava os gêmeos ao restaurante com mais regularidade, sempre às sextas-feiras à noite. Helena, por sua vez, percebia que também escolhia aquele dia e horário para levar Sofia, justificando para si mesma que era apenas porque o restaurante ficava menos cheio naquele período. Mas no fundo, ambos sabiam que havia algo mais naquelas escolhas. As crianças foram as primeiras a estabelecer uma amizade verdadeira. Sofia, Lucas e Laura conversavam com cada vez mais naturalidade a cada encontro. Descobriram que tinham gostos semelhantes em muitas coisas. Adoravam histórias de aventura, preferiam suco de laranja a refrigerante, achavam matemática difícil, mas interessante. Sofia contava sobre as aulas na escola municipal, sobre a professora de artes que ensinava técnicas de pintura, sobre o campeonato de queimada que estava acontecendo no recreio. Lucas e Laura compartilhavam histórias de sua escola particular, mas sem alarde, sem fazer parecer que suas experiências eram melhores ou mais importantes. Eram apenas crianças trocando vivências, construindo pontes através de interesses comuns. Helena observava tudo com um misto de alegria e apreensão. Alegria porque via Sofia feliz, fazendo amizades, tendo acesso a conversas e experiências que enriqueciam seu mundo. Apreensão porque temia que, eventualmente, as diferenças sociais entre elas se tornassem evidentes demais, que Sofia percebesse o quanto suas realidades eram distintas e se sentisse inferior. Mas as crianças pareciam alheias a essas preocupações adultas. Para elas, o que importava era a conexão genuína, a possibilidade de compartilhar, de rir juntas, de criar memórias. Ricardo também observava e percebia a tensão sutil em Helena. Ele entendia perfeitamente de onde vinha aquela preocupação, porque já havia sentido o mesmo quando criança. Lembrava-se de como era doloroso perceber que alguns colegas tinham coisas que ele jamais teria, de como sua mãe tentava compensar com amor e atenção aquilo que não podia oferecer materialmente. Ele não queria que Sofia passasse por isso, não queria que os encontros se tornassem fonte de sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, via que as crianças estavam genuinamente felizes juntas, e isso tinha valor inegável. Foi em uma dessas sextas-feiras que algo diferente aconteceu. As três crianças conversavam animadamente quando Laura, com sua espontaneidade característica, convidou Sofia para ir à sua casa no sábado seguinte. Disse que tinham uma coleção enorme de livros e que Sofia podia escolher alguns para levar, que tinham um quintal legal onde podiam brincar, que seria divertido. Sofia ficou radiante com o convite, mas imediatamente olhou para a mãe pedindo aprovação. Helena ficou paralisada. Não esperava por aquilo. Não sabia como reagir. Seu primeiro instinto foi recusar educadamente, inventar alguma desculpa, manter a distância segura que vinha tentando preservar. Mas viu a expressão esperançosa no rosto de Sofia. Viu como a filha realmente queria ir, como aquilo significava muito para ela. Ricardo percebeu o conflito interno de Helena e interveio gentilmente. Disse que seria apenas uma tarde casual, que as crianças poderiam brincar um pouco, que Helena também estava convidada e seria muito bem-vinda. Ele falou com naturalidade, sem pressão, deixando claro que era um convite genuíno, não uma obrigação. Helena respirou fundo, sentiu o coração acelerar e, depois de alguns segundos de hesitação, aceitou.
Agradeceu o convite, disse que seria bom para Sofia ter um sábado diferente e combinou os detalhes com Ricardo. Ele ofereceu buscá-las em casa, mas Helena preferiu ir por conta própria, mantendo algum controle sobre a situação. Ricardo entendeu e respeitou, apenas passando o endereço. Quando saíram do restaurante naquela noite, Sofia não parava de falar sobre o convite. Perguntava à mãe que roupa deveria usar, se poderia levar o livro que Lucas havia dado para mostrar que estava cuidando bem, se teria outras crianças lá. Helena respondia com paciência, mas por dentro estava nervosa. Nervosa porque aquilo significava um novo nível de proximidade, significava entrar no mundo de Ricardo de forma mais concreta, significava expor ainda mais as diferenças entre suas vidas. Mas também sentia uma expectativa, uma curiosidade sobre como seria, sobre quem realmente era aquele homem que havia mudado tanto suas vidas sem pedir nada em troca. O sábado chegou ensolarado e quente, típico de São Paulo no início do verão. Helena acordou cedo, mesmo sendo fim de semana, e passou a manhã arrumando a casa e preparando Sofia. Escolheu para a filha um vestido simples mas bonito, penteou seus cabelos com cuidado, garantiu que ela estava limpa e apresentável. Para si mesma, escolheu uma blusa clara e uma calça jeans, nada muito elaborado, tentando encontrar o equilíbrio entre casual e respeitoso. Sofia estava tão animada que mal conseguia ficar parada, fazendo 1000 perguntas, imaginando como seria a casa, o quintal, os livros. Saíram de casa no início da tarde e pegaram 2 ônibus até o bairro de Ricardo. O trajeto levou quase 1 hora. E Helena aproveitou o tempo para conversar com Sofia, explicando que era importante ser educada, agradecer pela hospitalidade, não pedir nada além do que fosse oferecido. Sofia ouvia com atenção, prometendo se comportar direitinho. Quando desceram do segundo ônibus e começaram a caminhar pelas ruas arborizadas do bairro, Sofia olhava ao redor com olhos arregalados. As casas eram grandes, bem cuidadas, com jardins e portões bonitos. Era um mundo completamente diferente do apartamento pequeno onde moravam. Encontraram o endereço, uma casa de 2 andares com fachada clara e um jardim na frente. Helena respirou fundo antes de tocar a campainha, segurando firme na mão de Sofia. Ricardo abriu a porta pessoalmente, vestido de forma casual, com uma camiseta e bermuda, sorrindo de forma acolhedora. Cumprimentou as duas com gentileza, convidou-as para entrar e Helena sentiu um misto de alívio e nervosismo ao cruzar aquela porta. A casa era bonita, mas não ostensiva, decorada com bom gosto, com muitos livros nas estantes, fotos de família nas paredes, um ambiente que transmitia calor e acolhimento. Lucas e Laura apareceram imediatamente, animados com a chegada de Sofia. Cumprimentaram Helena educadamente e já levaram Sofia para mostrar o quintal e a coleção de livros. Helena ficou na sala com Ricardo e pela primeira vez estavam sozinhos, sem as crianças como intermediárias. Houve um breve silêncio constrangedor, ambos conscientes de que aquele era um momento diferente, mais íntimo de certa forma. Ricardo ofereceu algo para beber e Helena aceitou um copo de suco. Sentaram-se na sala e ele perguntou sobre o trabalho dela, sobre a escola, sobre como estava sendo o ano letivo. Helena respondeu com sinceridade, falando sobre os desafios de lecionar em escola pública, sobre a falta de recursos, mas também sobre a satisfação de ver os alunos aprendendo, de fazer diferença na vida de crianças que muitas vezes não tinham muito além da escola. Ricardo ouvia com atenção genuína, fazendo perguntas, mostrando interesse real. Ele contou um pouco sobre sua própria trajetória, sobre como havia crescido em Guarulhos, sobre como a educação pública havia sido fundamental para ele, sobre como sua mãe sempre valorizou o estudo, mesmo sem ter condições de oferecer muito. Helena percebia naquele relato os ecos de sua própria história e começava a entender de onde vinha a empatia dele,
Por que ele havia feito o que fez? Não era alguém que nunca havia passado dificuldades e decidiu ajudar por pena. Era alguém que conhecia intimamente aquela luta e escolheu estender a mão porque reconhecia a própria dor. A conversa fluiu com mais naturalidade do que Helena esperava. Ricardo era fácil de conversar. Não era pretensioso. Não fazia parecer que sua vida confortável o tornava melhor que ninguém. Ele falava sobre os desafios de criar os gêmeos sozinho após o divórcio, sobre como tentava equilibrar trabalho e paternidade, sobre as inseguranças de não saber se estava fazendo tudo certo. Helena compartilhou sobre as dificuldades de criar Sofia sozinha, sobre o luto que ainda carregava pela perda do marido, sobre o medo constante de não ser suficiente. Havia uma honestidade naquela troca, uma vulnerabilidade que surpreendeu ambos. Do quintal vinham risadas das crianças. Helena espiou pela janela e viu Sofia correndo com Lucas e Laura, brincando de pega-pega, completamente à vontade. O rosto da menina estava iluminado de felicidade, e Helena sentiu os olhos encherem de lágrimas. Fazia tanto tempo que não via a filha tão solta, tão livre, tão simplesmente criança. Ricardo percebeu a emoção dela e disse gentilmente que Sofia era uma menina maravilhosa, que ficava evidente o amor e a dedicação com que Helena a criava. Aquelas palavras simples tocaram fundo no coração de Helena, porque ela raramente ouvia reconhecimento pelo esforço que fazia. Raramente alguém validava sua luta. Ela finalmente reuniu coragem para abordar o assunto que pairava no ar entre eles. Perguntou com voz suave, mas firme, se era ele quem havia deixado o crédito no restaurante. Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos, como se ponderasse se deveria confirmar ou manter o anonimato. Mas havia algo naquele momento, na forma como Helena perguntava, que pedia honestidade. Ele concordou com a cabeça e explicou que não tinha feito aquilo por pena, mas por reconhecimento. Porque viu nela e em Sofia um reflexo de sua própria história com a mãe. Porque sabia exatamente o que era contar moedas e torcer para que fosse suficiente. Helena deixou as lágrimas escorrerem livremente dessa vez. Agradeceu, não com palavras elaboradas, mas com uma gratidão profunda e genuína. Disse que aquilo havia mudado tudo, que ela conseguia dormir melhor, sabendo que Sofia comeria bem, que tinha dado a ela um espaço para respirar que não existia antes. Ricardo apenas disse que ficava feliz em poder ajudar e que não esperava nada em troca, apenas que ela seguisse em frente, cuidasse de Sofia, vivesse da melhor forma possível. Helena prometeu que faria exatamente isso, que não deixaria aquele gesto ser em vão. A tarde passou rapidamente. As crianças brincaram, escolheram livros, comeram lanches que Ricardo preparou. Helena ajudou na cozinha, insistindo em contribuir de alguma forma, e os dois trabalharam lado a lado, preparando sanduíches e suco fresco. Havia uma leveza naquele momento, uma sensação de que talvez estivessem construindo algo maior que um simples gesto de caridade. Talvez estivessem construindo uma amizade verdadeira, baseada em respeito mútuo e compreensão profunda. Quando o sol começou a se pôr, Helena disse que precisavam ir. Sofia protestou, querendo ficar mais, mas Helena foi firme. Ricardo ofereceu levá-las de carro, e dessa vez Helena a aceitou, percebendo que recusar seria mais constrangedor do que aceitar. No trajeto até o apartamento delas, as crianças conversavam no banco de trás, enquanto Helena e Ricardo trocavam olhares ocasionais pelo retrovisor. Quando chegaram, Helena agradeceu novamente e Ricardo disse que as portas de sua casa estavam sempre abertas, que Sofia seria sempre bem-vinda, que ele realmente apreciava a companhia delas. Helena desceu do carro segurando a mão de Sofia, que carregava 3 livros novos e um sorriso enorme. As duas acenaram enquanto Ricardo se afastava, e Helena ficou parada por um momento, processando tudo aquilo que havia acontecido. Algo havia mudado definitivamente naquele dia.
Não era mais apenas sobre ajuda financeira ou gestos anônimos. Era sobre conexão humana real, sobre duas pessoas que haviam encontrado uma na outra compreensão e respeito mútuos. Isso, Helena percebia, era talvez o presente mais valioso de todos. Os dias que se seguiram àquela tarde na casa de Ricardo trouxeram uma mudança perceptível na dinâmica entre as duas famílias. Não era mais sobre encontros casuais ou gestos anônimos. Era sobre uma amizade que estava se consolidando de forma natural e genuína. Helena se sentia mais leve, não apenas pela ajuda material que recebia, mas pela certeza de que não estava mais sozinha enfrentando o mundo. Havia alguém que entendia, que respeitava, que estava ali não por pena, mas por reconhecimento de humanidade compartilhada. Ricardo também sentia a diferença. Havia anos que não se conectava com alguém de forma tão profunda. Desde o divórcio, focara toda a sua energia nos filhos e no trabalho, mantendo as pessoas a uma distância segura. Mas Helena era diferente. Ela entendia suas feridas porque carregava as próprias. Entendia seus medos porque também os tinha. Entendia a importância de dignidade porque lutava todos os dias para preservar a sua. Não havia jogos, não havia pretensões. Era tudo muito honesto, muito real. As crianças, claro, estavam completamente alheias às complexidades emocionais dos adultos. Para elas, tudo era simples. Haviam encontrado amizade verdadeira e aproveitavam cada momento juntas. Sofia passou a frequentar a casa de Ricardo aos sábados, sempre acompanhada da mãe, e aqueles encontros se tornaram a parte favorita da semana para todos. Brincavam no quintal, liam livros juntos, faziam projetos de artes, inventavam jogos. Lucas ensinava Sofia a jogar xadrez e ela mostrava a ele técnicas de desenho que aprendera na escola. Laura incluía Sofia em todas as brincadeiras, tratando-a como a irmã que nunca tivera. Foi em um desses sábados, quase 2 meses após o primeiro encontro na casa, que algo especial aconteceu. Ricardo havia preparado um almoço, nada muito elaborado, apenas um churrasco simples no quintal. Helena insistira em ajudar, trazendo uma salada que preparara em casa e um bolo de cenoura que era especialidade sua. Enquanto a carne assava e as crianças brincavam, Ricardo e Helena conversavam sentados na varanda, observando os 3 pequenos correrem pelo gramado. Helena comentou com voz suave sobre como aqueles momentos eram preciosos para ela. Disse que Sofia estava mais feliz do que nunca, mais confiante, mais aberta. Agradeceu novamente, mas dessa vez não apenas pelo suporte material, e sim por tudo. Pela amizade, pela compreensão, por tratá-las com dignidade, por permitir que Sofia tivesse experiências que enriqueciam sua infância. Ricardo ouviu tudo em silêncio, sentindo o peito apertar, e então disse algo que vinha guardando há semanas. Disse que era ele quem deveria agradecer, porque Helena e Sofia haviam trazido de volta algo que ele pensava ter perdido. A capacidade de se conectar verdadeiramente com alguém, de importar-se de forma genuína, de lembrar por que lutara tanto para chegar onde estava. Houve um silêncio entre eles, mas não era desconfortável. Era aquele tipo de silêncio que existe entre pessoas que se entendem profundamente, que não precisam preencher cada espaço com palavras. Eles simplesmente ficaram ali, lado a lado, observando as crianças, sentindo a brisa quente do verão paulistano, conscientes de que algo importante estava acontecendo. Algo que transcendia as circunstâncias que os haviam unido. Foi Lucas quem quebrou o momento, correndo até eles e pedindo que o pai e Helena viessem brincar de pega-pega. Laura e Sofia apareceram logo atrás, fazendo coro ao pedido. Ricardo olhou para Helena com uma expressão divertida e ela sorriu, concordando. Os 5 foram para o quintal e o que se seguiu foi meia hora de pura diversão. Corriam, riam, se escondiam atrás das árvores, gritavam quando eram pegos.
Helena não lembrava a última vez que havia brincado assim, sem preocupações, sem o peso constante das responsabilidades. Ricardo também se sentia leve, vendo os filhos felizes, vendo Sofia integrada completamente àquele momento, vendo Helena com o rosto iluminado de alegria genuína. Quando finalmente pararam, todos ofegantes e suados, sentaram-se no gramado. Sofia estava deitada entre Lucas e Laura, os três olhando para as nuvens e tentando identificar formas. Helena e Ricardo ficaram um pouco afastados, recuperando o fôlego, e ele comentou que fazia anos que não brincava daquele jeito com os filhos. Helena disse que Sofia nunca havia tido um espaço assim para ser apenas criança, e que aquilo era um presente que ela jamais conseguiria agradecer o suficiente. Ricardo se virou para ela e dessa vez falou com uma seriedade gentil. Disse que queria que Helena soubesse que sua casa sempre seria um espaço seguro para ela e Sofia, que elas eram parte daquela pequena família que estavam construindo juntos, que ele não estava oferecendo ajuda, mas sim amizade verdadeira. Helena sentiu as lágrimas virem, mas dessa vez não eram lágrimas de tristeza ou de gratidão desesperada. Eram lágrimas de alívio, de pertencimento, de perceber que finalmente, depois de tanto tempo lutando sozinha, ela tinha alguém ao seu lado. Ela agradeceu com a voz embargada e então fez algo inesperado. Estendeu a mão e segurou a de Ricardo, um gesto simples, mas carregado de significado. Era um reconhecimento silencioso de tudo aquilo que haviam construído, de tudo aquilo que representavam um para o outro. Ricardo apertou a mão dela de volta e os dois ficaram assim por alguns segundos, apenas sentindo a conexão, a compreensão mútua, a certeza de que haviam encontrado algo raro e valioso. As crianças os chamaram para o almoço e todos se reuniram ao redor da mesa no quintal. Comeram com apetite, conversando sobre os assuntos mais variados. Sofia contou sobre um projeto que estava fazendo na escola sobre animais marinhos. Lucas falou sobre um livro novo que estava lendo. Laura estava empolgada com uma festa junina que haveria na escola. Ricardo e Helena participavam das conversas, fazendo perguntas, rindo das histórias, sentindo-se parte de algo maior que a soma de suas individualidades. Quando terminaram de comer, Helena insistiu em ajudar a lavar a louça. Ricardo tentou recusar, mas ela foi firme, dizendo que queria contribuir, que fazia questão. Os dois trabalharam lado a lado na cozinha, com a mesma harmonia que já haviam desenvolvido nos encontros anteriores. Enquanto lavavam e secavam os pratos, conversavam sobre planos futuros. Helena mencionou que Sofia teria uma apresentação na escola no mês seguinte e Ricardo imediatamente se ofereceu para ir, levando Lucas e Laura. Helena ficou tocada com um interesse genuíno e disse que seria maravilhoso ter eles lá. Quando a louça estava guardada e a cozinha arrumada, voltaram para o quintal e encontraram as três crianças sentadas debaixo de uma árvore, Lucas lendo em voz alta para as meninas. Era uma cena tão perfeita, tão cheia de inocência e amizade verdadeira, que tanto Helena quanto Ricardo pararam para apenas observar. Ele comentou em voz baixa que aquilo era tudo o que ele sempre quis para os filhos. Que soubessem valorizar as pessoas pelo que eram, não pelo que tinham. Que entendessem que gentileza e empatia valiam mais que qualquer bem material. Helena disse que Sofia estava aprendendo as mesmas lições e que tudo aquilo que estavam vivendo moldaria quem ela seria no futuro. A tarde foi chegando ao fim e, eventualmente, Helena disse que precisavam ir. Dessa vez, porém, não havia a urgência de antes, não havia o desconforto. Era apenas o fim natural de um dia maravilhoso. Sofia se despediu de Lucas e Laura com abraços apertados, prometendo voltar no próximo sábado. Ricardo levou Helena e Sofia de carro novamente, e o trajeto foi preenchido com conversas leves e risadas das crianças no banco de trás. Quando chegaram ao prédio de Helena, ele desligou o motor e ficou alguns segundos em silêncio. Então disse que queria que Helena soubesse que ela era uma pessoa incrível, que admirava sua força, sua dedicação, a forma como criava Sofia.
Disse que se sentia privilegiado por ter cruzado o caminho delas e que esperava que aquela amizade durasse muitos anos. Helena, com os olhos marejados, agradeceu com sinceridade e disse que sentia o mesmo, que Ricardo e os gêmeos haviam mudado suas vidas de formas que iam muito além do suporte material, que haviam dado a ela algo que não tinha preço: esperança. Sofia e Helena desceram do carro, acenaram enquanto Ricardo se afastava e subiram para o apartamento. Quando entraram, Sofia correu para o quarto para guardar os livros novos que havia ganhado, e Helena ficou parada na sala, olhando ao redor. O apartamento era o mesmo de sempre, pequeno, modesto, com os mesmos móveis antigos, mas algo havia mudado. Não era o espaço físico, era ela. Helena percebia que não se sentia mais sozinha, não se sentia mais esmagada pelo peso de ter que dar conta de tudo. Tinha uma rede de apoio agora, tinha amigos verdadeiros, tinha a certeza de que, acontecesse o que acontecesse, não estava mais enfrentando o mundo sozinha. Sofia voltou da sala com o livro que Lucas havia dado há semanas, aquele que ela guardava como tesouro. Sentou-se ao lado da mãe no sofá e pediu que lessem juntas. Helena abraçou a filha, abriu o livro e começou a ler em voz alta. Enquanto narrava a história de aventuras e descobertas, pensava em como a própria vida delas havia se tornado uma história de superação e esperança. Pensava em como um gesto de gentileza havia se transformado em algo muito maior. Pensava em como às vezes as melhores coisas da vida vinham de onde menos se esperava. Do outro lado da cidade, Ricardo chegava em casa com os gêmeos. Lucas e Laura falavam animados sobre o dia, sobre como tinham se divertido, sobre quando Sofia voltaria. Ricardo ouvia tudo, sentindo o coração aquecido. Ao colocar os filhos para dormir naquela noite, agradeceu a cada um deles por serem quem eram, por terem corações generosos, por entenderem o valor da amizade verdadeira. Laura disse, antes de adormecer, que Sofia era a melhor amiga que ela poderia ter. Lucas concordou, dizendo que ela era especial. Ricardo beijou a testa dos dois, apagou a luz e saiu do quarto com a certeza de que estava criando seres humanos bons. Sentou-se na varanda de casa, sob o céu estrelado de São Paulo, e pensou em tudo o que havia acontecido desde aquela noite em que viu Helena contando moedas. Pensou em como um momento de reconhecimento havia se transformado em amizade, em família escolhida, em algo belo e duradouro. Pensou em sua mãe e teve certeza de que ela estaria orgulhosa, não apenas por ele ter ajudado alguém, mas por ter feito isso com respeito, com dignidade, sem esperar nada em troca. Pensou que talvez fosse assim que o mundo mudava, não através de grandes gestos espalhafatosos, mas através de pequenas escolhas diárias de ser gentil, de estender a mão, de reconhecer no outro a própria humanidade. E naquela noite, em dois lados diferentes da mesma cidade, duas famílias dormiam em paz. Não porque todos os problemas estavam resolvidos, não porque a vida havia se tornado perfeita, mas porque haviam encontrado algo precioso, a certeza de que não estavam sozinhos, de que tinham uns aos outros, de que juntos poderiam enfrentar o que viesse pela frente. E isso, no final das contas, era tudo o que realmente importava.